Olá, meus amados e amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais um momento de instrução, de ensinamento. E nesse momento que nós vamos ter o ensino da palavra de Deus, para que sejamos advertidos, instruídos, quero convidar vocês para a gente falar um pouco sobre doutrinas. Uma das coisas que muitos desprezam e não dão importância é a doutrina. Essa doutrina que nós precisamos conhecê-la para estar com a nossa vida guiada, instruída, dirigida nela, que é a doutrina de Cristo. É uma coisa muito importante que o cristão tem que ser doutrinado. O que é a doutrina? É o ensino, é a instrução dos princípios de Deus, para que a gente conheça por onde andamos com Ele, obedecendo, seguindo. A doutrina é a instrução de Cristo, por onde a gente tem a vida e a comunhão com Deus. E nós temos que ser prudente, porque a vida com Deus não é dizer eu tenho fé em Deus e o homem anda por onde seu pensamento diz que é o certo. A vida com Deus não é essa. A vida com Deus não é a pessoa dizer eu agora sou crente, sou religioso, estou na religião A. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus é você conhecer a verdade primeiro, que leva você a Ele. E conhecendo essa verdade, sendo instruído, orientado por ela, andar na vida de fé em Deus, instruído nessa verdade, que é Cristo, a doutrina de Cristo. Então, meus amados irmãos, mais um vídeo de instrução, estou aqui convidando vocês para que a gente possamos aprender mais de Cristo, estar sendo instruído, orientados, porque há tanta discussão, há tanta ordenança para o povo viver e obrigações como se fosse para Deus, e o povo perdido dos princípios, da direção, da instrução de Deus. Por quê? Porque não estão sendo instruídos, nem ensinados com a doutrina de Cristo. E eu quero falar um pouco desse vídeo sobre doutrina. A importância, meus irmãos, que nós temos de conhecer a doutrina de Cristo, ser instruídos na doutrina e pela doutrina de Cristo e conduzir a nossa vida nos princípios, nos valores de uma vida de fé com Deus pela doutrina de Cristo. Vamos ler algum texto, porque a nossa base é a palavra. Nós pregamos a verdade, que é a palavra. Alguém diz assim, irmão Wellington, só o Senhor está certo, é? Só o Senhor é a verdade? Todo mundo está errado? Nas suas pregações parece que só o Senhor é o certo. O Senhor fala de todas as igrejas, de todos os pastores. Essa pessoa que faz esse pensamento da minha pessoa é porque ela não olha para a palavra que eu prego. Ela olha para a reprovação da religiosidade que ele vive. Que a palavra que eu prego reprova. Não sou eu que falo de pastor particular ou de igreja particular. Eu prego a verdade. A doutrina de Cristo, que vai desconstruir toda a mentira em forma de ensinamento de Deus, de doutrina que é ensinada por muitos pastores dentro de muitas igrejas. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. É só você analisar o que eu levo nas instruções, com o que você aprende aí, se condiz com a doutrina de Cristo. E você analise se o que eu estou pregando não é o que está na doutrina. Eu não estou trazendo particularidade da minha religião, do ensinador, do meu grupo. Alguém disse assim, mas irmão Wellington,
Faça o seguinte, siga a sua religião que eu sigo a minha. Eu disse a essa pessoa, você pode seguir a sua religião, porém eu não sigo religião. Olha aí onde está o entendimento das pessoas que diz que estão seguindo a Cristo. E essa pessoa que conversou comigo, a gente teve uma discordância de doutrina. Ela é uma seguidora, não de Cristo, mas do sistema religioso evangélico. E ela não aceitou, essa pessoa não aceitou a palavra que eu estava levando, corrigindo contra todos os conceitos que ele estava sendo ensinado, que a doutrina de Cristo não ensina. E como ele não aceitou, e ficou furioso quando eu estava ministrando a verdade que contrariava todo o conceito dado dentro do sistema, ele acabou dizendo, faça o seguinte, irmão Wellington, siga a sua religião que eu sigo a minha. Ora, eu não sou seguidor de religião nenhuma. Eu não prego aqui conceito religioso. Eu não prego aqui doutrina de pastor, nem de nenhum sistema de religião. Eu trabalho as escrituras. O meu ministério é pregar o evangelho. É combater o bom combate da fé. Contra todo o ensino, todo o conceito, preceito, tudo que é ensinado em nome de Deus, por esses homens que dizem que são de Deus, que contrariam a verdade da doutrina de Cristo, o evangelho da salvação. Eu trabalho esclarecendo, como sou luz, eu trabalho levando a luz para esclarecer os que estão nas trevas. Então, essa pessoa ficou meio chateada comigo. A gente teve um debate muito bom, né? Eu tentando explicar a ele a palavra e ele sempre em defesa do sistema. Porque é interessante, gente. É interessante como as pessoas que dizem que são de Cristo, elas ficam furiosas quando você fala algo que contraria o sistema religioso que elas estão e que vai de encontro aos seus líderes. Eles ficam furiosos. Eles não olham para a palavra. Eles não querem saber se o evangelho, se a doutrina de Cristo ensina assim. Falou do sistema, falou do líder que está errado, aí eles entram em defesa. Não do evangelho. Eles defendem suas instituições, suas igrejas, seus ensinamentos de usos e costumes, suas doutrinas de igreja, pregada pelos seus líderes. Tanto é que teve um pastor presidente do sistema aí, religioso evangélico da Assembleia de Deus, ele disse que os irmãos dessa comunidade, eles tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja. É por isso que esse povo defende tanto seu sistema religioso. Por quê? Porque eles são formados assim, para defender e para acreditar como verdade o que ensina as suas igrejas. Eles não são guiados por Cristo. Eles não estão sendo formados na doutrina de Cristo. Então, esse pastor presidente desse ministério, Assembleia de Deus, ele disse, está num vídeo aí público, estou falando aqui fatos, falo com causa de conhecimento. Então, ele disse que os irmãos dessa irmandade, instituição evangélica, têm que jurar fidelidade à igreja, à doutrina da igreja, não é a de Cristo. Ele, quando diz assim, que os irmãos têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja, ele está se referindo àquelas normas, regras doutrinárias do sistema igreja dele, não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não foi ensinada a guardar a doutrina de igreja nenhuma. A igreja de Deus que somos nós, somos ensinados a guardar, ser fiel, zeloso e praticante da doutrina de Cristo, não de doutrina de igreja alguma. Então, esse é o problema. As pessoas estão defendendo seu sistema, suas instituições, aonde estão ali satisfeitos naquelas congregações, recebendo aquela formação que não é a de Cristo. Então, nós temos que ser prudentes, irmãos. Nós temos que ser prudentes aonde estamos sendo instruídos, aonde estamos sendo levados, quais os princípios e valores da fé que está sendo instruído para que possamos estar vivendo como se fosse uma vida com Deus. Se não for
pela doutrina de Cristo, logo, essa pessoa está perdida, vivendo uma fé vã, e cada dia mais se afastando de Deus. Porque vida com Deus não é dentro de doutrina de nenhuma igreja, de nenhuma religião, seja ela evangélica, católica, espírita, Testemunho de Jeová, mormons, budismo, adventista, presbiteriana, seja qual for o sistema religioso evangélico, igreja, que é muitas, cada um tem uma doutrina paralela, cada um tem suas regras e seus meios estabelecidos nas instituições para ensinar o povo e a Deus. Cada uma prega a sua exclusividade, que a verdadeira é essa, é aquela e aquela outra. Enquanto a igreja de Cristo, que somos nós, temos que estar firmados numa só doutrina, seguindo uma só cabeça, dentro de uma só esperança, batizado em um só batismo, sendo fiel e guardando fidelidade, não é nenhum sistema religioso, é a Cristo. Esse sistema religioso pode estar conduzindo você a uma direção contrária à doutrina de Cristo. E se você é cristão zeloso da doutrina de Cristo, tem que jurar fidelidade a Cristo. E como eu sou fiel a Cristo? Guardando a palavra dele, a doutrina dele. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Jesus disse. Então, seja qual for o sistema, qual for o líder, qual for o homem, qual for o meio, que venha a mim, me conduzir numa direção de princípio de Deus, que não seja aquilo que Cristo ensinou, que não esteja na doutrina de Cristo, logo eu não recebo. Porque se eu receber, sabe o que acontece? Eu me desvio de Cristo. E tem muita gente aí desviada de Cristo. E vivendo a mentira e engano, pensando que estão em Cristo. Muita gente aí morta, espiritualmente, sem a comunhão com Deus. E pensando que estão vivas, vivendo comunhão e adorando a Deus em vão. Estão mortas, com o nome de que vive. Por quê? Não é porque não estão na igreja, é porque não estão na doutrina. Porque as igrejas que estão levando elas a sair da doutrina de Cristo. Onde elas estão guardando fidelidade não é a Cristo, é as igrejas, na doutrina das igrejas. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós, como igreja, membros, individualmente somos membros que formamos a igreja de Cristo. Nós devemos estar jurando fidelidade à doutrina e vivendo ela. Não é a de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. Eu tenho que congregar? Tenho. Mas não é exclusivamente, determinadamente, em uma instituição igreja. Eu tenho que congregar com os irmãos? Tenho. Mas essa congregação, eu tenho que vigiar e ser prudente, para ver se eu estou congregando para ser instruído, conduzido, doutrinado com a doutrina de Cristo. Se não tiver a doutrina de Cristo dentro de tal organização, dentro de tal ajuntamento, dentro de tal congregação e ajuntamento dos irmãos, eu não comungo ali, eu não participo ali, eu não vou ter comunhão e nem estar congregando ali, porque eu tenho que congregar sob a palavra, sob a direção da palavra, não a direção de nenhum sistema na hierarquia do homem, como se fosse a Deus. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, não é dentro de igreja, reunidos. Congregar é reunir-se. Em quê? Em Cristo, na palavra de Cristo, no nome dele. É isso que Jesus disse. A congregação não é especificamente em um local que o homem criou e disse a vocês, colocou na mente de vocês, que vocês têm que estar lá dentro, congregando só ali, para poder estar adorando e servindo a Deus. Não, 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 não. Isso aí é uma doutrina maldita que tira vocês da doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso a ninguém.
Jesus não instruiu isso. Isso não é a doutrina de Cristo. Eu tenho que me reunir, seja com um irmão, com dois, com três. Alguém diz assim, mas como é que você vai tomar ceia? Você tem que ser batizado. Como quem diz assim, tem que ter uma igreja para ser batizado. Tem que ter uma igreja para tomar ceia. Mas Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso são os homens. Jesus não me ensinou, nem me orientou a eu estar em alguma igreja para ser batizado, para ser dele. Jesus não me ensinou a estar tomando ceia. Esse memorial, esse ritual, que não tem nenhuma graça. Não tem nenhum efeito espiritual. Isso é lembrança. Isso é um memorial que não me torna excluído da comunhão dos irmãos se eu não estiver participando disso. Aí os homens centralizam tudo isso dentro da igreja e estabelecem uma grande mentira em cima desses cerimoniais. Aonde ensina que se você não tomar ceia, você não faz parte do corpo de Cristo, não tem comunhão no corpo de Cristo, que se você não se batizar, você não é inserido na igreja, você não tem um novo nascimento, você não é uma nova criatura. Eles criam essa mentira em cima desses cerimoniais, que não é ordenança, não é meio de graça, não é regra para ninguém estar em Deus. A regra para o homem ser de Deus e estar em Deus é crer em Jesus e praticar a sua palavra. E Jesus não instruiu isso a ninguém. Jesus não mandou ninguém ser batizado dentro de igreja. E nem mandou ninguém tomar ceia. Quando ele diz, fazei isso em memória de mim, até que eu venha, Jesus ele deu essa orientação aos seus apóstolos, aonde ele estava substituindo aos apóstolos a Páscoa judaica. Agora a Páscoa dos judeus é Cristo. E a celebração agora é esse memorial. Entendeu? Não é Santa Ceia, como alguém chama. Não tem canto nenhum esse santa. É um memorial simples, que faz lembrança daqueles que estão ali comungando a fé, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas isso não é especificamente numa igreja. Quem disse que é pastor que celebra a ceia? Quem disse que tem que ser o pastor que celebra a ceia? Quem disse que só pode comer ceia quem for membro de uma igreja? Até isso eles fazem errado. Para prender vocês, para manipular vocês. Dentro desses rituais, para vocês viver a obrigação de cumpri-lo, como se aquilo fosse regra, e se não cumprir, você não é de Deus. Tem tanta gente aí com peso na mente, escravizado nesses rituais, nesses cerimoniais, em obrigação, dentro de igreja, onde estão ali escravizados como negócio e propriedade do sistema, onde o homem domina sobre a vida de todos que estão presos no sistema igreja evangélica. Vamos conhecer a doutrina de Cristo, irmãos. A doutrina de Cristo não ensina isso. Não vem pegar Mateus 26. Não vem pegar 1 Coríntios, quando Paulo fala da ceia ali dos Coríntios. Não vem pegar isso, que isso aí não é uma regra, não é uma doutrina. Paulo não botou isso como doutrina. Foi ali, até porque você tem que entender o que é a ceia, o que era a ceia. A ceia era um alimento, era um jantar. Era um jantar que os judeus faziam. Que se reuniam para se alimentar. Não era isso que hoje os pastores botou. A ceia, aonde, me digam assim, me digam aí. Aonde é que a ceia era isso? Tem na Bíblia. Esse ritual que os pastores colocaram. E o povo está até hoje vivendo. É a mesma coisa que... Não tem diferença não, irmão. É por isso que eu digo, não há diferença do sistema evangélico para o sistema católico. Só muda a placa, o rótulo. Mas o princípio é o mesmo. O espírito do erro que opera lá, opera também no sistema evangélico. O espírito do erro que opera no sistema católico romano, opera também no sistema evangélico. Só que a ceia, lá no sistema católico romano, é um pouco diferente. Mas tudo são rituais que fazem para aprender o povo. Aonde Jesus mandou isso? Esse ritual de ceia que hoje se faz dessa forma. E tem gente que cria uma espiritualidade medonha, né? Tem gente que diz que ali é um momento que há um sobrenatural. Gente,
Tem tanta gente aí perdida nesse sobrenatural, do jeito que o catolicismo romano ensina, que naquela hora o pão e o vinho faz ali a transformação do corpo e o sangue de Cristo. Dentro das igrejas evangélicas também ensina isso. Que ali na hora, e tem gente que cria um movimento emocionalístico para dizer que está sentindo alguma coisa naquele momento. Eu participei disso, tá? Eu estou falando do que eu participei. Eu vivia esse movimento levado pela emoção. Quer ver uma coisa? Como é tão simples levar o povo a se emocionar, só basta aquele que está lá na frente, nos púlpitos, nos altares, dentro das igrejas, só basta ele pregar o microfone e dizer assim: eis que eu estou sentindo algo diferente. Eita, diga isso não. O povo lá embaixo já começa: eita, eu também estou aqui. Aleluia, aleluia. Começa. Movimento emocionalístico. Eu me deixei muito me envolver nisso. Quer ver um desses movimentos vãos que eu me envolvi muito? Hoje parou mais essa meninice. Mas antigamente era geral. O homem estava lá no púlpito. Dizia assim: olha, parecia que era ele a autoridade para batizar. Quem não foi batizado, até um ensinamento mentiroso e errôneo. Esse negócio de batizar no Espírito Santo para você falar em língua. Isso é mentira. Os apóstolos nunca criaram esse movimento que hoje muitos criam dentro das igrejas. E hoje acabou mais, né? Porque a mentira, quando a verdade vai sendo pregada, a mentira vai caindo por terra. E os mentirosos vão procurar outra mentira para poder continuar, porque o mentiroso, ele sempre vai querer viver na mentira. Porque é aí que ele tem vantagem. É com a mentira que ele lucra. É com a mentira que ele tem a glória dele. Entendeu como é? Então, a mentira que era pregada antigamente, eu vivi muito isso. Tá lá, o pastor pegava o microfone, ou o pregador, quem seja lá, no púlpito, e dizia assim: quem aí não foi batizado ainda, quem não foi batizado, venha para ser batizado aqui agora, na frente do altar. Ó, ele estava lá em cima, autoridade, ó. Era Jesus, é? Porque só quem batiza é Jesus. Amém? E ele estava lá e ficava, venha, aí aquela multidão. E eu, no tempo que eu era menino, eu vivia isso. Eu também ia para esse movimento. E ficava lá na frente. E o pregador lá em cima, ele forçava as pessoas a um movimento emocional que levava as pessoas a tropeçar na palavra. E aí ele dizia: foi batizado, foi batizado, foi batizado. E o povo entrava nesse movimento. Porque o pregador dizia assim: vá, dê glória, pare não, glória. Eita, falou língua estranha. E ele mandava as pessoas ficar dando glória repetidamente. E eu, certa vez, participei desse movimento, que eu fiquei sem saliva na boca, minha boca ficou seca de tanto glória, e eu ficava doido e entrava naquele transe, naquela manifestação, glória. Então, esse movimento pagão, anátema, que era praticado de uma forma abrangente dentro das igrejas evangélicas, hoje acabou mais. Teve um movimento também do paletó, né? Tinha pregador que pegava o paletó assim, o povo caía tudo no chão. Olha que meninice, gente. O povo caindo no chão, o povo embolando. É o poder. Não toque não. É o Espírito Santo. Tudo mentira. Sabe por quê? Porque a doutrina de Cristo não ensina isso em canto nenhum. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca usou isso. Aí os homens vêm hoje querendo ter mais poder. Ó. São mais cheios do poder de Deus do que os apóstolos. Aí sopra no microfone, o povo cai. Aí o povo caindo. Aí o diabo, nesse movimento maldito, ele ciranda no meio desse povo. É a ação do espírito enganador. Doutrina de demônio, o povo dizendo que é Deus. E eles, sabe o que eles fazem? Qual é a tática deles para você não questionar? Não toque não, viu? Senão Deus vai lhe pegar. Mentirosos. Enquanto a Bíblia manda a gente fazer prova, ser prudente e analisar. Ter cuidado com os falsos profetas. Então, gente, esses movimentos acabaram. Mas surgem outros. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que vai sendo levada desmascarando a mentira, o diabo levanta outros mentirosos para pregar outras mentiras. E você tem que estar firme na verdade, sendo instruído pela doutrina. Mas a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Então, esses movimentos que as igrejas colocam é para prender o povo. Eu estava falando sobre ceia e batismo.
Alguém cobra de você. Você só pode ceiar e participar do batismo na água se estiver numa igreja. Aí o cara simples, ele vai entender assim: se eu não ceiar, eu não sou de Deus. Se eu não for batizado nas águas dentro da igreja, eu não faço parte do povo de Deus. Então eu vou para uma igreja. Você está entendendo isso? Quando eu digo isso, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu falo. Quando eu digo isso, eu não estou aqui dizendo que é proibido estar em igreja. Que não pode estar em igreja. Igreja que eu digo é o ambiente criado lá pelo homem, a instituição, onde tem um homem lá pregando. O que eu digo é que você tem que ter cuidado para não ser escravo em negócio manipulado, vivendo heresia, um evangelho anátema, sendo desviado da fé, seguindo doutrina de demônios, dentro dessas igrejas, por esses líderes. O bom seria que todos os locais chamados igreja tivesse homens compromissados com Deus para levar para o povo a doutrina, instruir o povo na doutrina, não levar o povo dentro de regra, de norma, de ordenança, de igreja, para o povo estar escravo e servindo uma vida como se fosse a Deus dentro de igreja. Bom seria que, se dentro dessas igrejas, o povo tivesse sendo formados discípulos de Cristo, aprendendo de Cristo, para ser devoto e praticante de Cristo, guardando a palavra dele, e não ser prosélito, negócio, discípulo de igreja, de líder, guardando e praticando as regras, as normas, os sacrifícios, as ordenanças, as obrigações de igreja. Porque o povo é ensinado como? Qual é a vida de devoção que o povo tem que viver a Deus? Aonde? Dentro da igreja. Aonde é que o povo tem que ir buscar a Deus? Aonde? Dentro da igreja. O povo só é de Deus se estiver aonde? Dentro de igreja. O povo só adora a Deus aonde? Na igreja. O povo só recebe a bênção de Deus se estiver aonde? Na igreja. Então, essa ideia de igreja, casa de Deus, templo onde Deus está, é uma mentira. Aonde o povo foi com a mente cauterizada por esses líderes, e isso vem lá do sistema romano, vem lá do século III. Começou lá, tá bom? Porque então, até atrás, os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo, não viviam presa dentro de nenhum sistema igreja. Isso aconteceu a partir do sistema católico romano, aonde o Constantino se fez cristão e ali estabeleceu como casa de Deus o sistema igreja católico romano. A história conta isso. A partir dali, muitos cristãos, não todos, os que se apostataram da fé, deixaram da vida livre e de submissão a Cristo para viver uma vida presa dentro de igreja, submisso à igreja como se fosse ali o lugar para servir a Deus. Até hoje criaram essa ideia e até hoje o povo está vivendo dentro dela, seja no sistema católico romano ou no sistema evangélico e todos os sistemas religiosos. Aí alguém diz assim para mim: mas irmão Wellington, quer dizer que todo o sistema religioso está errado, tá? A verdade não é nenhum sistema religioso. A verdade é Cristo. É a doutrina de Cristo. Agora eu te pergunto, vem cá. O sistema religioso católico romano, ele ensina a doutrina de Cristo? Você pode dizer que ensina, mas se a gente for analisar e examinar com o que Cristo ensinou e com o que ensina o sistema católico romano, você vai ver que não é a doutrina de Cristo. Aí eu te pergunto, o sistema budista ensina a doutrina de Cristo? O sistema espiritismo, religioso do espiritismo, ensina a doutrina de Cristo? É só pegar o que eles ensinam lá. É só pegar a doutrina sobre salvação, remissão de pecado, sobre vida com Deus. É só pegar os preceitos de Deus que é ensinado nessas religiões, examinar com o que ensina Cristo. Aí eu te pergunto, a doutrina do sistema religioso mórmon é a doutrina de Cristo? A doutrina do sistema religioso Testemunha de Jeová é a doutrina de Cristo? A doutrina do sistema religioso evangélico das igrejas adventistas do sétimo dia, das igrejas Congregacional Cristã do Brasil, CCB, das igrejas Deus é Amor, das igrejas Batista, Assembleia de Deus, das igrejas Presbiteriana, igreja não sei de quê, igreja daquilo, igreja disso, é a doutrina de Cristo? Porque dentro desse sistema religioso tem várias divisões de igreja, com cada uma doutrina diferente. Aí tem a doutrina da Assembleia, tem a doutrina da Batista, tem a doutrina da Presbiteriana, tem a doutrina da Congregacional Cristã do Brasil, e por aí vai. E cada uma ensina uma regra paralela, exclusiva, como se fosse a verdade de Deus. Aí, vamos lá.
vamos fazer algum questionamento dentro das doutrinas das igrejas evangélicas, do sistema religioso evangélico. Vamos lá. A Adventista do sétimo dia ensina a guardar o sábado como uma prova de que é o verdadeiro povo de Deus, os que guardam o sábado, os que estão dentro das profecias de Ellen Goldwhite. Lá ensina isso, tá? Você que é adventista, você vai dizer, não ensina, ensina. Lá dentro ensina isso. Bem, vamos lá. Vamos pegar aqui o que ensina o sistema religioso evangélico das igrejas presbiterianas, algumas, que ensina uma doutrina da predestinação incondicional fatalista, onde ensinam que não tem livre-arbítrio e que Deus escolheu o homem para o céu e outro para o inferno, e que quem é salvo, quem é perdido é perdido. Aí a gente vai analisar, isso, a doutrina de Cristo ensina isso? Faça um exame aí, irmão. Eu estou falando com conhecimento de causa. Não estou aqui julgando, não. Estou desmascarando a mentira, falando a verdade, pregando a verdade. Vamos lá. Vamos aqui agora aprender o que ensina o sistema religioso, Assembleia de Deus, ou Batista, ou Deus é Amor, ou todos os sistemas religiosos evangélicos. Todos eles. Ordenança de dízimo. Se não der o dízimo, não é fiel a Deus. E tem pastor que chega a dizer que se não der o dízimo, vai para o inferno. Pastor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, que diz que é de Deus, ele falou isso no púlpito, pregando. Que se não der o dízimo, vai para o inferno. E outros pastores que eu tenho vídeo no meu Face. Vamos lá. A maioria dessas igrejas evangélicas, eu acho que achar 10% é muito, viu? 99% está corrompida. A maioria dessas igrejas evangélicas é pior do que qualquer seita. Não há diferença da religião católica, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormon e evangélico. Tudo é uma maldição levando o povo a desviar de Cristo. Alguém diz assim, não, mas a igreja evangélica é de Deus. Quem disse isso? Aonde Jesus disse que a igreja dele é a católica ou é a evangélica? Jesus não falou igreja, instituição. Jesus não falou que a igreja dele é nenhuma instituição estabelecida pelo homem. Porque, vou te dizer uma coisa, a Igreja Assembleia de Deus, Batista, toda a igreja evangélica, é um sistema religioso montado na hierarquia, na regra, no domínio do homem. Não foi Cristo. A igreja que Jesus levantou é pessoas que confessam a Ele, crê nele e anda na palavra dele. E vai buscar aprender da palavra dele, congregando com os que comungam na fé e se reunindo para aprender de Cristo. Não para viver uma formalidade de vida religiosa dentro de nenhum sistema igreja. Aí eu pergunto, a maioria das igrejas evangélicas ensina que se você não for batizado não é salvo. Para você alcançar a bênção de Deus, aí eles fazem campanha de marcha, campanha de vitória, campanha de restituição, campanha da chave não sei de quê, campanha da muralha, do azeite, é tanta campanha, é tanto culto profético. Eu pergunto, isso é a doutrina de Cristo? Então, meus irmãos, sejam prudentes. Vocês estão sendo conduzidos errado dentro dessas igrejas. Você tem que ser igreja. E para você ser igreja, não é estar dentro de nenhuma igreja, é estar em Cristo, vivendo sua vida de fé, de devoção, de prática na palavra dele, a doutrina dele. Você tem que procurar congregar? Congregue com 2, 3 irmãos, ou numa praça, ou numa casa, ou numa garagem, ou num espaço público, igreja, mas que você congregue na finalidade de receber o ensino da palavra, não dentro de uma comodidade, não dentro de uma formalidade, não dentro de uma social, não dentro para cumprir a meta, para viver ali, naquele grupo, onde você tem conveniência, se satisfeito, onde você gosta de estar ali como cumpridor daquela regra, daquela formalidade religiosa. Congregue num objetivo de ser instruído e aprender de Cristo. Não é congregar porque tem que congregar. Então a maioria do sistema religioso é anátema, irmão. A maioria não. Eu generalizo sim. Todo sistema religioso é anátema. Vou lhe ensinar outra coisa para você aprender. Jesus não deixou nenhum sistema religioso. Jesus não deixou nenhum religioso. Jesus deixou pessoas a quem ele enviou para pregar o evangelho,
para fazer discípulo para Cristo. Jesus não mandou ninguém abrir igreja evangélica e formar um sistema religioso evangélico. Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho não é uma religião evangélica. O povo tem que aprender isso. Mas quem vai pregar isso? Se todos estão presos, devoto e negócio submisso ao sistema. Quem vai se levantar para contrariar o sistema, seja ele qual for? Ninguém, porque todos estão convenientes, estão presos no sistema. Mas há um aqui que foi livre do sistema. Há um aqui que não é mais negócio nem propriedade de sistema. Hoje eu sou discípulo de Cristo. Hoje eu prego o evangelho de Cristo. Hoje eu vivo com a minha vida na direção firmada no evangelho, não dentro de uma igreja evangélica, vivendo prática, devoção e obrigação de igreja evangélica. Eu vivo minha vida no evangelho de Cristo, pregando ele e cuidando a minha vida está nele, a doutrina de Cristo. Então deixa eu ler alguns textos aqui em relação à doutrina, para você ver como é importante a doutrina de Cristo, você conhecer e você se policiar, ser prudente a estar caminhando, dirigido numa vida de fé em Deus, nos princípios, nas instruções e na direção da doutrina de Cristo, não doutrina de nenhuma religião, igreja ou pastor, bispo ou padre. Vamos lá. Vamos ler aqui o que Paulo vai dizer a Timóteo. Na carta de Paulo aqui a Timóteo, capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e o 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina da piedade, segundo a piedade, é soberbo. É soberbo. Versículo 4. Nada sabem os que ensinam tais doutrinas que não é a de Cristo. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfema, ruim suspeita, contenda de homens corruptos do entendimento. Todos aqueles que estão ensinando contrário à doutrina de Cristo estão com o entendimento corrompido. Vamos para outro texto. Estamos aqui falando sobre a importância de sermos prudentes para conhecer a doutrina de Cristo e andar por ela. Vamos ver o que Paulo vai dizer aqui a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 9. Paulo vai dizer: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto no ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo está orientando a Tito: Tito, tu retenha firme a sã doutrina. É a doutrina de Cristo, porque com ela tu vai combater os que contradiz contra ela. Tu vai agir dentro de autoridade, com poder. Olha o que ele vai dizer. Vou repetir novamente. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Alguém já me disse assim: mas Wellington, tu é muito ousado. Quem tu pensa que é? Pregando a verdade que tu diz que só tu é a verdade. Eu digo, não, eu nunca disse a ninguém que eu sou a verdade. Eu prego com autoridade, sim. Eu prego com ousadia, sim. Eu prego desafiando todo mentiroso que está com um ensino errado. Porque eu estou na doutrina de Cristo. Eu prego com poder e autoridade. E poder e autoridade não é você estar... é muita unção, é muito poder, é não. Poder e autoridade é quem está na palavra, não é quem está dentro de púlpito de igreja pulando, gritando e berrando. Poder e autoridade é quem está ensinando a doutrina. Esse é quem está na autoridade e no poder de Deus. E Paulo vai dizer isso a Tito. Retenha firme, Tito, a fiel palavra que é conforme a doutrina.
a fiel palavra. Palavra fiel é essa que nós pregamos pela doutrina de Cristo. Não é essas palavras aí, esses conceitos, esses ensinamentos, essas visões, essas profecias, essas doutrinas malditas que o povo está recebendo, que não é a de Cristo. Tanto para demonstrar, com a sã doutrina, ademoestar. A palavra ademoestar quer dizer corrigir, advertir. E Paulo vai dizer isso aqui, faça isso com a doutrina. É isso que eu faço, meus irmãos. Eu corrijo aqui, eu advirto aqui com a doutrina de Cristo. Quer me contestar? Venha com a doutrina também. Mostre pela doutrina que eu estou errado, que eu não estou pregando a verdade. E Paulo vai dizer, como para convencer os contradizentes, convencer aqueles que contradizem. Nós temos que contrariar, irmãos. Nós temos que protestar. Nós temos que reprovar e condenar todos os ensinamentos malditos daqueles que contrariam a verdade do Evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele viu Pedro, Pedro era o ancião dos irmãos que fazia parte lá em Jerusalém, da igreja de Jerusalém, não era o ministério igreja, era os crentes em Jerusalém. Paulo era o ancião daquele grupo, Paulo era o ancião, Paulo não, Pedro. Mas Pedro foi repreendido por Paulo. Por quê? Porque Paulo repreendeu a Pedro. Você já buscou entender isso? Porque Pedro não estava se comportando como a sã doutrina, como o Evangelho nos ensina a se comportar. Pedro saiu do princípio do Evangelho. E aí Paulo repreendeu Pedro. Tem muita gente aí que não é repreendido, sabe por quê? Porque a maioria são covardes, são oportunistas, estão atrás de glória do homem, estão atrás de oportunidade do homem, estão atrás de agradar o homem, os pastores, presidentes, e não tem um sequer para contrariar esses ensinos heréticos que a maioria desses pastores estão pregando dentro dessas igrejas. Tanto homem dizendo que é homem de Deus, tanto profeta aí nos púlpitos trazendo profecia para Deus. Não levanta-se um para protestar contra esses ensinos malditos que esses pastores estão dando ao povo dentro das igrejas. A maioria deles. E Paulo manda aqui usar a sã doutrina poderosamente para repreender os contradizentes. Vamos ver outro texto aqui em relação à sã doutrina. Aqui ainda na carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. É muito sério o que eu estou levando aqui. São poucos os que dão ouvido à palavra, porque não estão dispostos a ouvir doutrina. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é ensinamento. Isso aqui é o que vai te dar crescimento, vida com Deus, te fortalecer, te deixar prudente, para tu se proteger do engano e dos enganadores, que leva a doutrina de demônios para desviar muitos da fé. E Paulo vai dizer isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, que fala pelos homens, que pregam as doutrinas. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você sabe o que é a doutrina de demônios? Você tem conhecimento para discernir o que é doutrina de demônio e o que é a doutrina de Cristo? Vamos lá. Vamos ver aqui o texto que é que Paulo está orientando aqui a Timóteo. Ele diz assim, mais expressamente, o Espírito diz que nos últimos tempos começou a partir de Cristo. Os últimos tempos nós estamos vivendo. Já fazem 2000 anos desses últimos tempos. É os últimos tempos, ou seja, o tempo do fim. O fim da igreja aqui na terra. O fim do povo de Deus, chamado igreja, salvo por Jesus. Paulo vai dizer, mais expressamente o Espírito diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra apostatar, ela quer dizer abandonar, desviar. Da fé. Alguém só pode apostatar, alguém só pode abandonar a fé se um dia esteve na fé. Esses que vão abandonar a fé são os que estão na fé. E por que vão abandonar a fé? Olha aqui por que vão abandonar a fé. Vou ler de novo, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eis o motivo. Porque muitos vão apostatar da fé, porque não são prudentes a guardar a doutrina de Cristo, não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo, vão dar ouvidos a espíritos enganadores que vai instruí-los, que vai guiá-los em doutrinas de demônios. Irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente preocupado com a sua vida de igreja, para não desviar de igreja. A Bíblia não manda ninguém se preocupar para não desviar de igreja. A Bíblia não manda ninguém ser prudente para não ter cuidado para não desviar de igreja. Porque a igreja não é o local que você está em Deus. Nós somos a igreja. Que Deus está em nós, que somos povo de Deus. E nós, como igreja, temos que vigiar para não desviar da sã doutrina. Porque senão vamos desviar da fé. Essa fé é na fé que nos leva a Deus, a alcançar o dom gratuito, a andar com Ele para a promessa. Se você desviar da doutrina, da sua vida, na direção de Cristo, você perde o caminho da vida. Você se desvia para a perdição. Apostatar é abandonar. Você abandona a vida com Deus. Ainda que você diga, eu sou de Cristo, eu estou em Deus, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. Se você não estiver na doutrina de Cristo, você não é de Deus. Você não está em Cristo. Você não está na promessa. É a palavra que nos adverte isso. Nós temos que ser prudentes. E Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos na sua carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Paulo vai advertir os irmãos a examinassem para ver se permaneciam na fé ou se já não tiveram sido reprovados. Cuidado, irmão. Tem muita gente aí gritando aí, louvando a Deus, dizendo que Deus é grande, que estão cheios de Deus, vivendo tanto sacrifício, tanto encontro dentro de igreja, tanto movimento de culto. Estão reprovados na fé. Não são prudentes. Cuidado, irmãos. A garantia de que eu sou de Deus, estou em Deus, é se eu estiver na doutrina de Cristo. Se eu estiver em Cristo, guardando a palavra dele, é aonde eu vou firmar a minha vida de fé com Deus. Não é dentro de igreja, é na palavra. O alicerce da minha fé é a palavra. Jesus disse isso. Mateus 7, 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Edifica sua casa na rocha. Então, a doutrina de Cristo é o que a igreja tem que priorizar para manter a vida de fidelidade a Deus, para manter a vida com Deus, para manter a vida andando na vida para a promessa de Deus. O que nós, igreja, não é você que está dentro de igreja, não. Você que está dentro de igreja está perdido, fica perdido. Você que está sendo guiado por igreja, por homem dentro de igreja. Mas nós que somos a igreja de Cristo, que estamos em Cristo, temos que ser prudentes a estar analisando a doutrina, porque a nossa vida com Deus, a nossa vida em Deus, a nossa vida de fé e comunhão com Deus, não é por dentro de sacrifício, ritual, devoção dentro da igreja, é por dentro da palavra,
é dentro da palavra, é pela doutrina. E nós temos que ser prudentes a examinar cada dia a nossa fé, se está sendo guiada, dirigida, instruída, conduzida, ensinada, orientada pela doutrina de Cristo. O que você está recebendo de instrução, de ensino para uma vida com Deus? Como você está sendo guiado e dirigido e formado nos princípios de Deus? Qual a tua vida de fé e de prática que tu está sendo orientado como se fosse uma vida de adoração e de servir a Deus? Se não estiver dentro dos princípios da doutrina de Cristo, você está vivendo sacrifício de tolo, irmão. Você está adorando a Deus em vão. Vamos ler outro texto aqui. É muito importante isso, cuidado. E se é uma coisa que o diabo tem feito hoje para destruir o povo de Deus, é levantar falsos profetas, pregando doutrinas de demônios, evangelho anátema, infiltrando no meio do povo heresia de perdição. São muitos ventos de doutrina. É isso que afasta o homem de Deus. Tem muita gente mais preocupado. Não, eu não estou mais bebendo, sou da igreja agora, eu não roubo mais, não fumo, estou na igreja, como se isso levasse ele a Deus. O povo está sendo formado, instruído, ensinado errado. Estão firmando e alicerçando sua vida no fundamento que não é o de Deus. Deus não fundou a igreja para você estar firmado nela. Nenhuma dessas sequer. O alicerce que você tem que estar firmado, o fundamento, o alicerce que Deus colocou para a nossa vida de fé e comunhão com Ele, não é uma igreja. É Jesus, a palavra de Cristo. Tem muita gente confiando de que é de Deus, que a sua vida está em Deus, por meio de religião, instituição. Quer ver uma coisa? Quer ver esse povo ficar desesperado e perdido? Se não tiver igreja para eles cultuar, para eles buscar a Deus, se não tiver igreja para eles viver o ritual, a formalidade, o sacrifício, eles ficam tudo perdidos. Por quê? O alicerce deles é a igreja. Viu no período da pandemia? Que desespero aí dos crentes da religião evangélica. Iam para a rua fazendo protesto, indo de encontro aos decretos do governador, os pastores sendo rebeldes, não os submetendo à autoridade que Deus constituiu. Os pastores falam tanto de submeter a autoridade, né, que Deus constituiu. Enquanto eles, no tempo da pandemia, se levantaram contra as autoridades constituídas por Deus. Governador, prefeito, presidente. Eles não queriam fechar. Se teve um decreto para fechar as igrejas por um tempo, aí ficaram tudo doido. Eita, e agora? Aonde a gente vai encontrar Deus? Aonde a gente vai buscar Deus? Como é que a gente vai servir a Deus? Como é que a gente vai adorar a Deus? Tem que ter a igreja. Tudo doido na rua, se ajoelhando nas pistas, nas avenidas, fazendo protesto. Meu irmão, que movimento mais sem noção. Que movimento sem conhecimento de Deus o povo fez. Influenciado pelos pastores. Povo tudo desesperado. Aí mostra que a vida desse povo não está firmada em Cristo. Se não tiver igreja, não tem Deus. Se não tiver na igreja, não tem vida com Deus. O povo está sendo ensinado assim. E eu quero que você entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que é pecado, que não pode estar dentro de igreja. Você pode congregar numa igreja, instituição pública. Você pode congregar também, não é só igreja não, irmão. O povo focou só a igreja porque criaram uma mentira na mente do povo que você só é de Deus se estiver numa igreja, numa instituição formada pelo homem ali para cumprir todo o ritual, viver aquela vida de Deus. É não. Você pode estar congregando com 3, 4, 5, 10 irmãos em qualquer ambiente. O pior de tudo é que dentro dessas igrejas, a maioria das pessoas vai estar submissa à hierarquia do homem, aonde eles estabelecem as posições maiorais entre eles. E entre o povo de Deus não tem isso. Jesus não deixou esse sistema que hoje as igrejas colocam, esse sistema da hierarquia
que o homem coloca um grau de autoridade. Um tem uma autoridade, outro tem maior, e por aí vai. Esse sistema é maldito. Esse sistema de hierarquia que se vive dentro da igreja sobre a liderança de um homem, submisso a ele, ele que rege, ele que dirige o culto, ele que dirige a adoração, ele que dirige o povo aí a Deus, é um sistema pagão. Jesus não deixou isso para a igreja. Me mostra onde era que Paulo, Pedro ou qualquer apóstolo era o maioral no meio do povo. Me mostra onde que Pedro, Paulo ou Tiago ou João tinham uma posição acima do povo. Uma cadeira de rei num púlpito e o povo lá embaixo. Como hoje tem dentro dessas igrejas. Hoje os homens estão lá como o mais cheio da unção de Deus. O mais cheio do poder, ungido. Me mostra onde é que Pedro, Paulo ou João dizia a alguém que eles eram ungidos e cheios da unção e os outros não. Então, vá buscar conhecer a doutrina de Cristo. Vamos ler outro texto aqui, nos advertindo sobre a gente buscar e ser prudente a conhecer a doutrina de Cristo para não se desviar do Senhor? Vamos ler aqui a primeira carta, segunda carta do apóstolo João. No versículo, porque não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao versículo 10. João aqui escrevendo, advertindo aqui os irmãos, orientando os cristãos sobre a prudência de analisar aqueles que vinham a eles, trazendo a doutrina, trazendo o ensino, os preceitos de Deus. João vai dizer, cuidado, meus irmãos, se não traz a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Estejam atentos com tais. Olha o que João vai dizer. Segunda carta do apóstolo João, o versículo 8 e o 9, porque não tem capítulo. Amém? Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não perca o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu pergunto a você uma coisa. Tu já foi ensinado com esse texto? Você já foi doutrinado com essa palavra? A doutrina que tu está recebendo é a leitura das cartas apostólicas? É não. Ah, é não? A doutrina que você está recebendo é a doutrina das igrejas? Usos e costumes? Discurso de moralidade? Sermão de santidade? Sermão autoritário do homem? Seja santo, não se prostitua, não usa roupa assim, não use brinco. É essa a doutrina que tu está recebendo? Tu não está sendo formado na doutrina de Cristo, não? Rapaz, então tu não estás formado, tu não estás sendo formado discípulo de Cristo, não, tá? Se você não está sendo formado, instruído, conduzido, orientado, ensinado pela doutrina de Cristo, então você não está sendo discípulo de Cristo. Cuidado. Vigia aí, tá? Vigia aí. E o apóstolo João, vamos agora analisar com cuidado esse texto que eu li, apliquei e vou explicar a você agora. O que João está dizendo aqui, os irmãos. João vai dizer na sua segunda carta, versículo 8, porque não tem capítulo, ele diz assim: olhai por vós mesmo, cuida de ti. Paulo vai dizer isso, depois eu vou dar esse texto também. Cuida de ti, olha por vós, tenha cuidado de você mesmo. É o que Paulo vai dizer a Timóteo também. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Tu entendes aqui a importância dessa orientação? É isso que tu tem que receber na tua vida, para te alimentar da fé em Deus. E João vai dizer a mesma coisa aqui. João vai advertir os irmãos a isso. Porque
Você tem que cuidar de ti. Antes de você querer ser pregador, querer ser profeta, querer estar fazendo isso e aquilo outro de Deus, vá cuidar primeiro da sua vida, vá conhecer a Deus, vá ter entendimento da palavra, para depois manejar bem ela, estando firmado nela, estando convicto, estando firme, não variando, não sendo levado por vento de doutrina, para depois você poder pregar a palavra com ousadia, manejando bem a doutrina, a palavra de Deus, para combater contra os contradizentes. Vá se firmar primeiro, irmão. Hoje eu estou aqui sem medo com nenhum que venha me quer contestar. Hoje eu não tenho medo, nem fico apreensivo com ninguém. Pode vir um teólogo, pode vir um anjo do céu, pode vir quem for me contestar. Se não trouxer a doutrina de Cristo, não vai me convencer e eu não tenho medo, porque eu conheço a doutrina. Se ele pregar a verdade, eu vou conhecer. Eu não vou me impressionar porque ele é pastor, é teólogo, é doutor, é pastor presidente, tem diploma, tem universidade, é doutor, é bacharel no grego, no hebraico, no aramaico, tem anel de formatura teológica no dedo, tem um diploma de teologia. Isso não me... Não. Ah, porque ele tem um paletó bonito, tem uma grande oratória, fala muito bem, se expressa muito bem. Conhece muito a Bíblia, conhecer a Bíblia até o diabo conhece. Prega muito o texto da Bíblia, pregar o texto da Bíblia, os hereges pregam. Agora, vamos ver se ele foi conhecedor e liberto com a verdade, se ele tem a revelação do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, porque ninguém pode pregar com ousadia Cristo se não for pelo Espírito Santo. A palavra diz que ninguém pode ter o conhecimento do senhorio de Cristo e viver dentro de uma fidelidade a Cristo como Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus é Senhor, todo mundo diz, mas não se submete ao senhorio dele. Os católicos dizem que Jesus é Senhor e Deus. Os evangélicos dizem que Jesus é Senhor e Deus, mas não se submetem ao senhorio de Cristo. Eu já firmei minha vida. Eu já estou alicerçado na base. Eu não tenho medo de debate. Eu não me intimido com ninguém vir me questionar. Pode vir o pastor, o papa, o padre, o presidente, o arcanjo, o anjo. É isso que João vai dizer. Olhai por vós mesmo. Aí ele diz assim, para que não percamos o que temos ganho. O que é que temos ganho, irmão? O que é que temos ganho? Jesus vai dizer assim, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que temos ganho? A posição diante de Deus, por meio de Cristo da fé. Já estamos reconciliados com Deus. Já estamos na promessa de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que nós já estamos sentados nos lugares celestiais e já temos posse de todas as bênçãos espirituais. Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que perseverar, não perder isso. Você pode perder. E como é que nós perdemos, irmão Wellington? Quando você não é prudente e não persevera na doutrina de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Não deixe que ninguém tome tua coroa, porque Jesus disse, ser fiel até a morte. Aquele que vencer, nós estamos numa batalha, já somos mais que vencedor, e o vencer que nós temos que vencer é a tentação do diabo, para não se deixar desviar da fé. Temos que vencer negando-se a nós mesmos, resistindo o diabo, sujeitando-se a Deus, pela palavra dele, não é por vida religiosa dentro da igreja. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós só somos casa de Deus. Só vamos estar na promessa de Deus se reter até o fim a fé e a esperança em Cristo. E no versículo 9, João vai dizer assim agora, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso aqui é muito sério. Eu convido agora a sua atenção para isso aqui. O que hoje
a gente tem visto e ouvido homens, é uma banalização de homens, dizendo que é de Deus, dizendo que está em nome de Deus, falando, entregando isso e aquilo outro. O que tem de homens levantado aí, ministrando e arrastando multidão, dizendo que é de Deus, não é brincadeira. O que tem de doutor, teólogo, pastor, criando doutrina, instrução, dizendo que é de Deus, não é brincadeira. E João vai dizer assim: todo aquele que prevarica. Você sabe o que é prevaricar? Prevaricar é a pessoa que não se mantém dentro de uma direção que foi dada a ele, dentro de uma ordem que foi dada a ele. É uma pessoa que não se submete à direção, à orientação que foi dada a ele. Ele prevarica, ele sai daquela direção. Ele não se mantém fiel àquela orientação, ele sai dali. E Jesus, quando disse assim aos seus discípulos, Jesus disse assim lá em Mateus 28, versículo 18 e 19, Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, fazer discípulo em todas as nações, ensinando a todos a guardar aquilo que eu vos mando. Jesus não mandou os apóstolos ensinar o que eles queriam, a visão dele, a revelação dele. Jesus mandou os seus discípulos ensinar o povo o que ele mandou. Então, prevaricar é quando você não se mantém nessa ordem, ensina outra coisa. Por isso que João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, logo, o que é que a gente entende aqui? Todos aqueles que diz que é pastor, profeta, pregador, seja lá quem for, que está trazendo alguma doutrina, algum ensino que diz que é de Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Meus irmãos, tu já parou para entender quão importante é você observar isso e ser prudente? O que tem de gente aí ensinando tanta doutrina, tanto movimento, tanta coisa, o povo está sendo instruído aí que não é o que Cristo mandou, não é brincadeira, irmão. E o povo tudo perdido, desviado, doente, fraco, sem noção, sem entendimento, meninos levados por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema, vivendo doutrina de demônios, heresia de perdição, o povo praticando tanta coisa banal. Não é brincadeira, irmãos. E o povo tudo perdido, sem entendimento de Deus. Sabe por quê? Porque o povo não quer saber da doutrina de Cristo. O povo não dá ouvido à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, aliás, do versículo 1 ao 5. Interessante. Olha o que Paulo vai dizer em relação a isso que nós estamos aqui meditando, trabalhando, sendo ensinado. Paulo vai dizer assim, lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. A gente está num momento de estudo, de instrução. Isso é muito bom. E você que tem compromisso com Deus, você vai amar isso. Paulo vai dizer assim, porque não tem como, irmão, alguém dizer que é de Deus e não amar a palavra, não amar a doutrina. Tem gente que diz que é de Deus, mas não está nem aí para a palavra. E nem se preocupa em ser instruído, em receber a doutrina. Logo, não é de Deus. Jesus disse: quem é de Deus ouve o quê? A palavra de Deus. E quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não vai dar ouvido a outra coisa não. Vai dar ouvido à palavra. E aquele que rejeita a palavra não é de Deus, porque não está guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quem tem o Espírito de Deus ama a palavra e nessa palavra medita de dia e de noite. Então você tem que ser prudente. Por isso que muitos não estão dando ouvido à palavra. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler para adiantar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo orientando a Timóteo, passando instrução para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Que pregues a palavra, insista, afora de tempo. Redargue-os, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Porque, versículo 3, virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Eles vão suportar tudo. Agora a doutrina, eles não vão suportar. É por isso que muitos se aborrecem comigo. Não é comigo, é pela doutrina. Eles não suportam a doutrina, a instrução que eu levo. Por quê? Porque eles não estão dispostos a ouvir. O ouvido deles não estão suportando. Olha o que diz a palavra. Porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas vão ter comichões nos ouvidos e vão juntar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Vão querer homens que preguem, que ensinem, que levem instrução para ele, segundo lhe convém, lhe é agradável, é confortável. O que eles querem ouvir. É por isso que tem um montão de mentirosos aí dizendo que é homem de Deus, profetizando, pregando, criando movimentos para o povo viver, praticar como se Deus fosse dar, fosse determinar, fosse entregar. Porque o povo quer isso. O povo não quer doutrina. A doutrina de Cristo corrige, repreende, exorta, instrui. O povo não quer isso. O povo quer ouvir somente dizer que Deus está decretando, porque Deus nessa noite é contigo, porque Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui, que ele vai fazer isso, que ele vai entregar isso. É ou não é isso que as igrejas estão cheias? Os pregadores, entre aspas, não do evangelho, não da doutrina de Cristo, os pregadores de igreja, eles não pregam a doutrina de Cristo. Eles não têm nem intimidade com a doutrina de Cristo. Eles não têm compromisso com a doutrina de Cristo. A maioria desses pregadores que estão aí levando e arrastando multidão para o inferno, desviando de Cristo, eles têm compromisso com o povo. Eles querem agradar, eles querem motivar o povo, eles querem satisfazer o povo. E como é que isso faz? É dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus está presente, que há uma grande manifestação de anjo, trazendo vitória, dando bandeja de bênção, que Deus está decretando. É isso que eles criam o sobrenatural. O povo quer se emocionar, o povo quer atração espiritual. Mas eles não vão suportar a sã doutrina. É o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo essa advertência, essa doutrina, essa instrução para Timóteo, e essa palavra serve para a gente também. Aí Paulo vai dizer, porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, e vão ter comichão nos ouvidos, porque vão procurar pregadores, doutores, homens conforme a sua própria concupiscência. Olha o que diz o versículo 4. Presta atenção, 2 Timóteo 4, versículo 4. E desviarão os ouvidos de quê? Da verdade. Eu não vejo em canto nenhum a Bíblia advertir ninguém a não se desviar da igreja. Não é? Hoje é uma propaganda, é uma conversa tão grande no povo. Olhe, não se desvie da igreja. Olhe, cuidado para não se desviar da igreja. Mas a Bíblia não ensina, não adverte ninguém a isso. A Bíblia não leva ninguém a se priorizar, a se preocupar com vida de igreja. A vida nos adverte, a Bíblia nos adverte a ter cuidado com a doutrina, para não se desviar da fé. Olha o que vai dizer aqui, versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? A fábulas. O que o povo tem ouvido aí, vivido aí, é fábula, é fantasia. Eu digo às pessoas assim, vocês estão vivendo num mundo mentiroso de Deus, num mundo mentiroso em nome de Deus, com muitos movimentos que diz que é de Deus, é fábula, é fantasia, é misticismo, é superstição, é movimentos vãs. E no versículo 5, para concluir, Paulo vai dizer assim, mas tu ser sóbrio em tudo, o povo tudo embriagado, o povo tudo perdendo a razão, a noção, levado pelos movimentos. Paulo vai dizer, seja sóbrio, não se embriague, não é se embriagar com bebida não, não se embriague com esses movimentos, com essas doutrinas, com esses preceitos que os homens dizem que é de Deus. Seja sóbrio, seja prudente, se mantenha na doutrina de Cristo. Cumpre o teu ministério e faz a obra de um evangelista.
É o que eu busco fazer com a graça de Deus. E o apóstolo João vai nos dar, vai levar para os irmãos essa instrução, essa advertência também sobre a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. É anátema. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe a todos vocês que sempre escutam, assistem os vídeos de instruções desse que vos fala seu amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Evangelista não é um título, é a vocação que Deus me deu para evangelizar. Evangelizar é isso, é informar, é levar o ensino, é fazer a defesa da fé, é esclarecer pessoas e anunciar, ensinando o evangelho. E eu cumpro esse ministério. Que Deus abençoe vocês. Eu não critico quem não concorda comigo, eu não fico zangado nem nada. Eu tento levar para você expondo a verdade. E que a verdade ilumine o seu entendimento. Se você se fecha para a verdade e não aceita a verdade, é um direito que lhe cabe. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Esse crer é em Jesus. É na verdade que ele nos trouxe. Então, nós cristãos temos que ser prudentes. Não é numa vida de igreja. Não é priorizar e ser devoto e uma vida de escravidão e devoção cumprindo ritual e ordenança de prática religiosa de igreja. Nós, cristãos em Cristo, devemos ser prudentes para analisar e examinar a nossa fé na doutrina de Cristo. Porém, se nós não estivermos conduzindo a nossa vida de fé pela doutrina de Cristo, estamos desviados dele, pensando que estamos andando com ele. Porque o conselho que Paulo dá a Timóteo e que nós devemos seguir, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Essa doutrina é a de Cristo. Eu tenho que cuidar da minha vida andando na direção da doutrina de Cristo. Porque o apóstolo João vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Não recebam. Por quê? Eu tenho que ser prudente ao ouvir. Não é me deixar levar pelo homem. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele tem curso, doutorado, ele tem isso e aquilo outro. Não. Eu tenho que ter cuidado para analisar o que ele ensina. Se ele não está trazendo doutrina, instrução daquilo que Cristo ensinou, eu não recebo. Porque se eu receber, eu vou me desviar da fé, seguindo a instrução desse homem. Por isso que João vai advertir os irmãos. É por isso que Paulo também vai advertir os irmãos lá na igreja na Galácia. Aos Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer aos irmãos, na igreja lá na Galácia, aos Gálatas, que se alguém viesse até eles trazendo algum ensino, alguma orientação que não fosse o evangelho de Cristo, eles não deveriam receber. Não importa quem era o homem, se era um anjo, se era Pedro, Paulo, João, eles vão ser advertidos a uma vida de submissão. Não é a homem dentro da igreja, não é a instituição, é o evangelho, é a Cristo. E seja qual for o homem, aonde for, qual seja a igreja que ele esteja pregando, se não está pregando o evangelho de Cristo, aparta-te desses. Não recebam, não vivam esse ensino, essa devoção. Eles não têm a Deus. Eles não estão te ensinando na direção de Deus. Eles estão levando vocês a tropeçar na fé. Estão privando vocês da verdade. Estão pregando o evangelho anátema. Estão conduzindo vocês nos ventos de doutrina. Doutrinas de demônios. São homens que têm a mente influenciada por espíritos enganadores. Ministrando para vocês doutrina de demônios. Movimentos vãs. Vão ser prudentes. Cuidem de suas vidas estar não dentro de igreja alguma. Cuidem para que suas vidas estejam guiadas, dirigidas na doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus,
agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos?